a gente tem, então, os objetivos principais do domicílio trabalhista, que é proporcionar transparência, dar eficiência às comunicações entre a fiscalização e as empresas, possibilitar o envio e a análise, inclusive o acompanhamento desses documentos solicitados e enviados, tudo por meio digital, né, isso faz parte de uma digitalização dos serviços do Ministério do Trabalho, né, até do governo federal como um todo, disponibilizar as informações para as empresas, como um serviço, né, prestado pela administração, obviamente de maneira gratuita, informações sobre o cumprimento de obrigações, tanto de segurança e saúde do trabalho, quanto também da legislação trabalhista em si. Tá? E qual seria, então, a base legal para o domicílio eletrônico trabalhista? O secretário já adiantou que nós temos a inclusão do artigo 628-A na CLT, que foi feito em dezembro de 2021. Essa inclusão do artigo 628-A é que, né, vejo que embora seja recente do ponto de vista legislativo, é uma legislação que já vem sendo estudada, e os efeitos já vêm sendo estudados pela Secretaria de Inspeção desde então, dezembro de 21, e até um pouco antes, justamente, que, dando margem a que esse artigo fosse incluído na CLT através de um processo legislativo que aconteceu no Congresso Nacional. Após a inclusão do domicílio, no artigo da CLT, tivemos a publicação, então, no ano de 2023, da Portaria 3869. Essa portaria alterou uma portaria já existente, que é a 671, muito conhecida das pessoas que lidam no nosso universo de inspeção do trabalho, né? Tanto empregadores quanto para nós, auditores. Essa portaria é uma portaria essencial do ponto de vista de procedimentos fiscais. Ela foi alterada pela 3869, e também fala do domicílio trabalhista e também fala do livro de inspeção do trabalho, agora em formato eletrônico. Mais recentemente, né, janeiro desse ano, 2024, foi publicado, então, o decreto 11.905, que, a exemplo do que aconteceu com a portaria, também altera um decreto já existente e que também trata de procedimentos fiscais, que é o decreto 10.854, também bastante conhecido, justamente por tratar desses procedimentos fiscais que podem ser, né, que são realizados pela Auditoria Fiscal do Trabalho no Brasil. E, finalmente, em janeiro de 24, foi publicado o edital número 1 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, fazendo, então, o cronograma de implantação do domicílio eletrônico trabalhista. Dando uma passada muito rapidamente pela legislação, apenas para que se tome nota, o artigo 628 da CLT, na época que foi alterado, o Ministério do Trabalho ainda era Ministério do Trabalho e Previdência, né? Hoje é alterado o nome, Ministério do Trabalho, novamente, traz justamente no inciso primeiro, cientificar o empregador, né? Ele institui o domicílio trabalhista para que seja cientificado o empregador dos atos administrativos, ações fiscais, etc. E também para receber, né? Para que o auditor fiscal receba por parte do empregador, em documentação eletrônica, aquilo que foi exigido durante uma ação fiscal. Tá? O parágrafo primeiro é muito importante, porque justamente é onde traz com que o domicílio trabalhista passa a dispensar, então, a publicação em diário oficial, o envio postal, ou seja, a utilização de correios, com bastante redução de custos e muito mais eficiência na entrega dessas notificações, né? Que hoje são em formulários ainda e papéis ainda sem padronização, que agora serão padronizados no sistema, e também serão considerados pessoais para todos os efeitos. Então, a notificação feita pelo domicílio trabalhista tem essas características trazidas aí no próprio artigo da CLT, que é um artigo bem completo. Claro que o decreto e a portaria esmiuçam muito o que está escrito aí, mas é um artigo muito completo, justamente porque ele traz o essencial para que o domicílio trabalhista possa funcionar e possa atender justamente o objetivo de dar transparência e eficiência na comunicação entre empresa e fiscalização. Essa ciência se dará através do próprio sistema, isso é comum já em fazendas estaduais, a própria Receita Federal já tem a utilização do ECAC e outros sistemas justamente para dar ciência aos empregadores ou de algum tributo, etc. Claro que nós estamos falando do universo trabalhista, mas a ciência se dará, então, através do certificado digital e código de acesso da conta GovBR. O Audifas nos explicará isso em detalhes logo mais em sequência. Então, esse decreto e essa portaria, ambos com a intenção de regulamentar a matéria, então a matéria ficou muito bem regulamentada, não só através de um decreto, mas uma portaria do próprio ministro
regulamentando todo esse processo, dispõe sobre o domicílio, dispõe também sobre o livro de inspeção do trabalho, que a gente chama de ELIT, que agora é um livro de inspeção do trabalho eletrônico, e traz tudo aquilo que, em detalhes, o que a lei já falou: cientificar o empregador dos atos, receber a documentação de forma eletrônica, é aplicável a qualquer empregador, seja ele tenha ou não um empregado no momento, ele já está previamente cadastrado. Também será explicado aqui como se dará esse cadastro inicial, né? Até porque todos os empregadores e potenciais empregadores já são previamente cadastrados, precisa apenas cadastrar o contato. O Aldipas nos explicará isso com detalhes também. Dispensa a publicação em DAU, como já mencionado, ou envio postal, são considerados pessoais. E o acesso é pela conta GovBR, e a gente sabe aqui que a conta GovBR, no padrão ouro ou prata, né, e são padrões de segurança um pouco mais elevados para acesso ao sistema domicílio eletrônico trabalhista. A ciência, então, dos atos será dada por acesso ao sistema, ou, se a empresa não fizer o acesso, a portaria regulamenta que essa ciência será tácita após 15 dias da notificação. E vários serviços serão implementados através do Elite, e esses serviços serão implementados de forma paulatina, gradual, e vários serviços vão ser agregados com o passar do tempo por versões atualizadas do sistema domicílio trabalhista. Finalmente, o edital foi publicado em 8 de fevereiro, e já a partir da data de 8 de fevereiro, todos os empregadores, independentemente de grupo do e-social, podem acessar o domicílio trabalhista através desse endereço aí, é o det.cinti.trabalho.gov.br, inclusive empregadores pessoa física. Você que é empregador pessoa física, ou mesmo que é pessoa física, ainda que não tenha empregado, pode acessar o det.cinti.trabalho.gov.br e utilizar a senha utilizar a conta do GovBR para acessar o sistema. Obviamente, se não tem empregados no momento, não vai ter notificação, não vai ter nenhuma comunicação com a inspeção do trabalho, salvo eventuais avisos que podem surgir com a necessidade, avisar sobre uma legislação nova, ou sobre um sistema novo, ou sobre determinada atividade da inspeção do trabalho, e será enviado para a Caixa Postal, né, sempre direcionado para os fins de fiscalização. Então, a partir do dia 1º de março passado, os empregadores dos grupos 1 e 2 do e-social, eles já têm obrigação, então, de utilizar o domicílio trabalhista em caso de fiscalização. Eles já podem ser exigidos pelo auditor fiscal que enviem a documentação através do domicílio trabalhista, o que, claro, obrigaria o primeiro acesso, obrigaria o cadastro inicial lá dos contatos, dos contatos que receberão as informações, os e-mails, tá? E a partir do dia 1º de maio próximo, aí sim entram os grupos 3 e 4 do e-social e também os empregadores domésticos. Isso aí foi um pouco escalonado, claro, e no espaço de pouco tempo, mas em 1º de maio, a princípio, o domicílio trabalhista, segundo o edital número 1 de fevereiro de 24, estará praticamente implantado no Brasil. Mas eu não fiz o acesso ainda. Tudo isso será divulgado, assim como esse evento, para divulgação, para que as pessoas conheçam a plataforma, né? Ela traz bastante vantagens, até, na verdade, eu só vejo vantagens em relação ao procedimento que a gente adota hoje, e todos já podem utilizar a partir do dia 1º de maio.